Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, tá mostrando para vocês aqui. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer o pedido, como fazer a folga da janela de vidro temperado de 8 milímetros. Às vezes você já assistiu a um vídeo nosso aqui no canal e está se perguntando, poxa, tá, mas como é que eu faço para poder fazer esse pedido desse vidro com a medida certa, com a folga certa na vidraçaria ou na têmpera mais próxima de mim, mais próxima da minha residência. Então vou estar mostrando para vocês como fazer essa folga, como dá a fazer esse cálculo, tá galera? Lógico que existe têmpera, existe vidraçaria, no caso mais próximo de você, eu não posso afirmar que são todas, mas a maioria, que você automaticamente quando leva a medida da sua janela ou a medida do seu vão, um exemplo, 1 metro por 1 metro, 1,20 por 1,20, a própria vidraçaria faz o desconto para você e já te entrega o vidro com o desconto certo, com o desconto perfeito da janela. O desconto, nós damos desconto padrão. Porém, existe vidraçaria, existe têmpera que não faz. Então, você que tem que levar a medida exata para que eles venham fazer a fabricação do seu vidro. Então, é isso que eu vou estar mostrando para vocês hoje. Como fazer a folga, como vai se fazer o pedido na vidraçaria. Poxa, Bruno, eu aprendi com o seu vídeo a fazer a instalação da janela de vidro temperado. Eu quero fazer essa instalação da janela na minha casa e quero fazer esse pedido na vidraçaria. Como é que eu faço essa folga? O meu vão é 1 metro por 1 metro. Então é isso que eu vim mostrar para vocês aqui hoje, tá bom, galera? Então vamos lá, galera. Primeiro passo, você tem que pegar a sua trena, você tem que pegar o seu metro e medir o seu vão. Um exemplo, eu fiz um exemplozinho aqui para vocês estarem cientes. Eu fiz aqui, ó, janela de 2 folhas. Vamos lá. O meu vão, o meu espaço da janela, eu dei um exemplo, tem 1 metro de altura por 1,20 de largura, tá bom? Então eu fiz um desenho aqui para vocês estarem cientes. Todas as vezes que a janela for de 2 folhas, no vidro temperado, isso no modelo padrão, tá? Instalação padrão, sempre existe um lado que é fixo e um lado que é de correr, um lado móvel, que essa folha corre para trás do fixo, toda vez que for 2 folhas. E também existe a de 4 folhas. Esse de 4 folhas são um fixo na direita, um fixo na esquerda e 2 portas se encontrando no meio. Então eu fiz aqui os 2 exemplos para vocês terem uma ideia. Então essas 2 portas se encontram no meio, um fixo para cada lado e as portas vão se esconder atrás dos fixos. Eu botei também a mesma medida para vocês terem a ideia. Então o meu vão é de 1,20 de largura por 1 metro de altura. Então primeiro passo, galera, tirem a medida. Agora, como eu faço para tirar essa medida e não ter erro? Sempre vai pela menor medida do seu vão. Vou te dar um exemplo. Você tirou a medida aqui da sua janela do lado esquerdo. Aqui está dando 1 metro. Perfeito. Bateu 1 metro certinho. Ok. Você tirou a medida aqui no meio. Poxa, está dando 1,2 metro. Aí você leva aqui para a direita, já está dando 1,2 metro, 1 metro e 1 metro e 1,5, enfim, é maior do que a minha medida da esquerda. Então você vai anotar a menor medida. A maior medida, um exemplo, aqui 1,2, aqui 1,2 metro, aqui 1 metro. Eu quero a menor medida. Porque se você der a folga na maior medida, quando você for fazer a instalação da sua janela, não vai entrar, porque a menor medida é o que vale no seu vão. A mesma coisa a largura, tá? Você vai sempre tirar, eu procuro tirar sempre a menor medida. Mas na largura não interfere tanto quanto na altura. O mais importante é na altura. Então eu preciso da medida menor na altura, tá bom? Então agora que você já tem a sua medida da altura e da largura perfeita anotado no papel, você vai definir qual janela você vai querer no seu espaço, tá? Galera, janela até 1,20 m, eu não aconselho fazer de 4 folhas. Eu coloquei aqui como exemplo, porque para você ter uma ideia, mas eu não aconselho. Acima de 1,30 m, 1,50 m, aí você consegue colocar de 4 folhas para você ter um espaço bom de abertura.
1,20, eu aconselho você fazer de 2 folhas, porém não é uma regra, dá para fazer de 4 folhas sim, de 1,20, só que você acaba encurtando um pouquinho mais a sua ventilação, tá bom? Por conta no caso dos batentes, por causa da fechadura, você acaba fechando mais o seu espaço de ventilação, o seu espaço de passagem. Então dá para fazer, mas eu não aconselho. O ideal seria você fazer sempre acima de 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m. Essas são as medidas boas. Acima disso, então, é melhor ainda para você fazer de 4 folhas. Abaixo disso, faz de 2 folhas, galera. Porque aí você ganha um pouquinho mais de ventilação. Aí você escolhe na hora da instalação se você vai querer o seu móvel no lado esquerdo ou no lado direito. Isso na hora da instalação você consegue. Caso você tenha ainda não viu, galera, vai lá no vídeo anterior, eu tenho um vídeo explicando como se faz a instalação da janela de vidro temperado, tá? Eu tenho toda essa janela aqui, eu tenho nesse vídeo, eu explico passo a passo como se faz essa instalação. Então, tendo alguma dúvida, querendo instalar essa janela, dá um pulinho lá e veja como se faz essa instalação, tá bom? Outra coisa, galera, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, galera, dá aquela força aí pra gente estar fazendo mais conteúdo para vocês. Se você assistiu algum vídeo nosso, ou se você tem alguma dúvida, assiste o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário. De repente você tem alguma dúvida que passou desapercebido durante o vídeo, coloca lá, escreve lá que vai ser um prazer estar respondendo todos vocês, tá bom? Mas vai lá, galera, se inscreva, dá aquela força lá pra gente tá fazendo cada dia mais conteúdo para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Agora que você já tem as suas medidas, tá bom? Agora a gente vai para as folgas. Só uma observação, tá bom? Essas folgas que eu tô dando aqui, galera, que eu vou estar mostrando para vocês, é baseado no kit de instalação da marca AL. Galera, eu não estou fazendo propaganda aqui de empresa, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de propaganda para nenhum tipo de vidraçaria, serralheria, enfim, ou marca. Eu estou falando do produto que nós usamos para nossa instalação e nos dá resultado, tá bom? Então, tanto os kits que eu chamo que são os trilhos, que são o alumínio em volta da janela, que faz a instalação da janela, é da marca AL. Tanto o alumínio quanto os acessórios, que são a fechadura, as rondanas, tudo mais. O sistema de batente da marca AL é uma marca boa que a gente consegue estar fazendo a instalação com perfeição para vocês. Então, essa folga aqui é baseada nessa marca. Então, é bom você procurar aí no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, se tem essa marca perto da sua vidraçaria. Se de repente a vidraçaria que você vai escolher para fazer a compra da sua janela, tanto da janela quanto o kit, trabalha com essa marca, tá? Então, porque a minha folga é baseada nessa marca aqui, tá? Que é a folga padrão da janela, tá bom? Então é isso, galera, vamos lá. Começando aqui pelas folgas, tá? Eu botei aqui como exemplo porta e fixo, tá ok? Então, todas as vezes que você for anotar o pedido da porta, você vai pegar a altura do vão menos 25 milímetros. A altura do fixo é a altura do vão, que no meu caso aqui é 1 metro, do meu exemplo é 1 metro, menos 60, tá bom? Essas medidas, essas folgas, galera, é básica, elas sempre vão se repetir. Todas as vezes que você for tirar a folga da sua janela, você coloca sempre assim. Galera, outra observação, sempre coloca 1 milímetro na sua calculadora. Se você tem alguma dúvida, vai lá na calculadora e coloca 1 metro. 1 metro é 100, 0 milímetros. Esse pontinho que eu coloco aqui em cima é 1 milímetro, então é 1 metro, 0,0 milímetros. Se fosse aqui um exemplo, o meu vão deu 1,5 metro, 1 metro, 3. Então você vai botar 103. Mas na calculadora você não coloca vírgula, não coloca ponto. Do jeito que você está aqui, ó, escrito no meu papel, é do jeito que você tem que colocar na sua calculadora, tá? Que no caso seria 1000 menos 25. 1000
menos 60, tá? E esse 60 também já é um milímetro. Nesse caso aqui é 6 centímetros. Nesse caso aqui é 2,5 centímetros. Então, eu tiro a vírgula e sempre deixo o milímetro. No total 25, no total 60, tá bom? Então, as alturas sempre vão se repetir, tá ok? Para a janela de 4 folhas, a altura vai ser a mesma folga, tá? Ela se repete. A mesma altura da porta aqui, menos 25, e a altura do meu vão, menos 60 no fixo, vai se repetir na janela de 4 folhas. A medida da altura é padrão. O que muda é a largura, e eu vou estar mostrando para vocês aqui como se faz a largura agora, que é o mais importante, tá? Porque a altura sempre vai se repetir. Agora a largura, você tem que fazer um esquemazinho aqui, que aí você sempre vai chegar numa medida final aqui, da sua instalação ficar perfeita, para não estar entrando nenhum vazamento, nenhuma água aqui no transpasse da sua janela, tá bom? Então, recapitulando, sempre será a altura da porta menos 25 e a altura do fixo menos 60, tá bom? E uma observação, de repente, você está vendo esse vídeo, você que já é vidraceiro e tudo mais, e você diz assim, poxa, mas no catálogo da AL, a altura da porta é 20 milímetros, não é 25 milímetros. Sim, galera. Eu vou até abrir aqui, ó. Esse aqui é o mesmo catálogo que eu mostrei para vocês da AL. Eles colocam realmente, ó. Se você prestar atenção, aqui kit engenharia 8 milímetros, como eu estava falando para vocês. Essa janela é sempre para vidro de 8 milímetros, que é a espessura do vidro. Tá? Os descontos do fixo é 60 milímetros, como eu mostrei para vocês, ó. A altura sempre será 60 milímetros do fixo. E a da parte de correr, que é a porta, no caso que eu estou mostrando para vocês, é o vão menos 20. Só que eu tiro menos 5 milímetros, eu sempre tiro meio centímetro. Por quê, galera? Já aconteceu de eu tirar 20 milímetros e às vezes o meu vão da janela está muito irregular. Então, quando a janela vai correr por um canto, ela acaba arrastando no trilho de baixo, pois está muito irregular. Então, eu sempre tiro um pouquinho a mais do que o meu catálogo dá. Galera, e eu não tenho problema nenhum de instalação com respeito à minha janela de temperado, dando essa folga a mais, tá? Isso é o catálogo que eles dão para a gente fazer, perfeito. Se você faz assim com 20 milímetros e também tem o mesmo resultado, beleza. Eu só estou fazendo 25 milímetros aqui porque é o jeito que eu trabalho, é o jeito que nós instalamos, tá bom, galera? E dá muito certo para mim. Então, eu só estou passando aquilo que eu faço. Tá bom, galera? Então, poxa, às vezes você fala, pô, mas eu tiro 20, tá, também dá certo, continua, beleza. Mas eu consigo uma folga a mais para mim ter um pouquinho mais de segurança na hora de eu fazer a minha folha de correr. Se você tem alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no meu vídeo de instalação de janelas de temperado que você vai ver. Eu sempre puxo um pouquinho mais de folga na porta para ter bem uma segurança na hora de fazer minha folha correr, tá? 25 milímetros, então aqui pede 20. Então, sempre dou meio centímetro a mais de folga, 25 milímetros, tá bom? Então aqui, galera, agora eu fiz uma folhinha a mais aqui para estar mostrando para vocês já a medida com a folga. Então, como eu falei para vocês, meu vão de 1 metro por 1,20, a minha porta será sempre 25 milímetros menor. Então, eu botei 1 metro menos 25, daqui dá 97,5, tá? Fixo 1 metro menos 60, sempre dá 94,5. Então, aqui, isso aqui vai se repetir e isso aqui muda variando o meu vão, o tamanho do meu vão, tá? Então, depende do seu espaço aí para você estar chegando a essa medida final aqui. Mas essas duas sempre vão se repetir. Isso, no caso, para janela de 2 folhas e para 4 folhas, se repete a mesma altura. Agora, nós vamos para largura, galera. Vamos lá. Largura da janela de 2 folhas. Esse aqui é o detalhe. Janela de 2 folhas. Eu peguei o meu vão, que é 1,20, beleza? O meu vão, que é 1,20. Eu repeti aqui, 1,20. Eu dividi por 2. Por que eu dividi por 2? 2 folhas. Então, eu botei porta 1,20 dividido por 2 mais 50 milímetros. Tá? Isso aqui é 5 centímetros mais 50 milímetros,
que é 65 centímetros. Então, a minha porta vai ficar com 65, tá bom? Então, 1,20 dividido por 2, 60, mais 50, 65. Então, sempre vai se repetir a porta, sempre vai ficar 5 centímetros maior que o vão, maior que o fixo, perdão. Sempre será maior que o fixo. Por quê? Aqui eu fiz mais ou menos um desenhozinho para você ter uma ideia. A minha porta, ela precisa passar um pouquinho por detrás do fixo, 5 centímetros, para poder não dar nenhum tipo de vazamento. Chuva de vento, uma chuva muito forte, não passar água para dentro da sua casa, para dentro da sua residência, do local que você for estar fazendo a instalação. Então a porta fica 5 centímetros maior, que é esses 50 milímetros aqui, tá bom? E o fixo é muito fácil de fazer, galera. É sempre pegar a medida do vão, que no meu caso é 1,20, vou dividir por 2, que dá 60. Então, a minha porta vai ficar com 65 de largura e o meu fixo com 60 de largura. Então, quando eu for fazer o meu pedido na minha vidraçaria ou na têmpera mais próxima de você, vai ser a altura da porta 97,5, largura da porta 65, uma peça. Aí vou fazer o meu fixo. A altura do meu fixo é 94, tá? Repetir aqui 94. Largura do meu fixo 60, uma peça. Que aí no caso, se o meu vão é de 1,20, eu vou estar aqui com a minha largura de 1,25, tá? No total, completando as duas larguras, 60 com 65, 1,25, 5 centímetros maior. Só que esse 5 centímetros vai sempre para a porta. Então fica assim o meu pedido da janela de 2 folhas, tá bom? É simples, galera. Com o tempo você vai pegando direitinho. É sempre repetir essas folgas, sempre, tá? Aí você vai ter esse resultado. Agora nós vamos para janela de 4 folhas. A altura, como eu falei para vocês, repete, tá? 97,5 e 94 é a mesma folga. Agora na largura que tem esse detalhe, por exemplo, aqui, a minha porta, meu vão é de 1,20, eu vou dividir por 4, porque é 4 folhas, mais 50. Então, vai se repetir o mais 50, porém, em vez de eu dividir por 2, que é 2 folhas, eu vou dividir por 4, que é 4 folhas. Então, vai ser sempre medida do vão, do meu vão, dividido por 4, quando for janela de 4 folhas, mais 50, que aqui na minha medida deu 35 centímetros. E o meu fixo vai ficar 1,20 dividido por 4, que vai dar 30, entendeu? 1,20 medida do meu vão, tá? Como eu mostrei para vocês, o meu vão dividido por 4, 30. Então vai ficar 5 centímetros para o lado direito e 5 centímetros para o lado esquerdo da minha janela, a minha porta maior, passando para cima do fixo, justamente para não ter nenhum tipo de vazamento, tá bom? Então, quando eu vou fazer o meu pedido na vidraçaria, é que vai mudar. Vai ser 97,5 a minha altura, que repete, da porta, tá? Por 35 de largura, 2 peças, porque são 2 portas no meio. E a minha altura do meu fixo, 94, tá? 94, tá? A largura do meu fixo, 30. Por quê? 1,20 dividido por 4, 30. Então, eu fui aqui e coloquei 30 centímetros. E no total de 2 peças. Então, quando eu for fazer o meu pedido, que vai ser 2 portas e 2 fixos, nessas medidas aqui. Tá bom, galera? Então, tipo, a folga não é difícil. É uma formulazinha que você pegando esse detalhe, você consegue fazer o seu pedido da sua janela, tá bom? Outra coisa, o kit, esse kit da L, como eu mostrei para vocês, de 8 milímetros, ele vende nas medidas. Então, se você chegar na sua vidraçaria, chegar na sua têmpera, você consegue comprar esse kit embaladinho, com a medida. A única coisa que você tem que apresentar, a medida do seu vão pro vendedor, tá? Perguntar para ele, poxa, eu quero um kit da AL para janela de 2 folhas. A minha largura tem 1,20 e a minha altura tem 1 metro de vão. Aí ele vai te dar a medida certinha do seu kit embaladinho na medida certa, tá bom?
Se, por exemplo, aqui a tua medida deu quebrada, 1,22, 1,21,5, então você vai passar a medida do seu vão para ele e provavelmente o seu kit, né, que no caso são os trilhos, ele deve te dar um pouco maior, tá? Às vezes é kit com 1,30, por quê? Lá você vai ter que cortar o seu trilho, porque 1,20, de repente até você encontra na medida certa, mas 1,22 não tem de fábrica, então eles vão te dar a medida de 1,30, um pouco maior para você cortar, e assim a mesma coisa na altura, tá bom? Então só esse detalhe. Aí quando você for passar para, no caso, vendedor da vidraçaria ou da Tempera, dá a medida sempre do vão, para ele poder estar te dando o kit certinho, tá? Que às vezes vai te dar o kit maior um pouco para você estar cortando o local. Beleza, galera? E não esquece de falar os detalhes. Poxa, eu quero janela de 4 folhas. O meu kit para janela de 4 folhas. O meu kit para janela de 2 folhas. E aí a medida. Beleza? Galera, grande abraço. Fica com Deus. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se tiver alguma dúvida, coloca lá no comentário, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força lá. E eu vou estar sempre aqui trazendo bons conteúdos para vocês, tá bom, galera? E isso não é uma forma universal de se trabalhar, tá? Isso aqui é a forma com que eu trabalho. No caso, são um jeito que eu dou as minhas folgas, tá bom? Que eu faço para vocês. E tudo que eu sei, galera, eu tô aproximadamente uns 15 anos no ramo de vidraçaria e serralheria, e tudo que eu sei eu busco com toda humildade estar passando para vocês, entendeu? E buscando sempre passar nos mínimos detalhes para que você não se perca na hora de estar fazendo a sua conta, de repente tá fazendo o seu pedido. Então eu busco estar passando para vocês no mínimo detalhe, tá? Lógico que isso aqui não é uma forma universal. De repente a sua vidraçaria, você tem a sua loja e você trabalha de um outro jeito que também dá super certo, beleza? Mas desse jeito aqui, galera, eu trabalho há anos e sempre também tem o mesmo resultado. Nunca tivemos problemas nenhum com respeito a folgas, com respeito a instalação da janela, tá bom, galera? Então tudo que eu sei eu busco estar passando para vocês e espero de verdade que eu tenha que vocês estejam gostando, tá bom, galera? Um forte abraço a todos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!